de la première session de ce colloque qui s'intitule Approche constructionnelle et contrastive. Et je dois vous dire dès à présent que nous avons été obligés de modifier légèrement le programme parce que notre premier conférencier, Konrad Sezniak, a des difficultés pour arriver jusqu'à nous. Il va arriver plus tard que prévu. Donc, nous allons inverser deux conférences et nous allons écouter Patricia de Ramos, qui est de l'université de Augsbourg en Allemagne, qui devait parler cet après-midi et qui va donc intervertir avec Conrad sa présentation de façon à simplifier un petit peu l'organisation. Donc voilà, Patricia de Ramos de Augsbourg va parler en portugais et sa conférence, pardon, s'intitule Os controladores de contacto expressivo, apelativo e fático em uma comunidade de contato linguístico hispano-luso no Nordeste argentino. Tout un programme. Voilà, merci à vous. Bom, merci. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu amo estar aqui e hoje eu vou falar de um tema que não é o meu tema de pesquisa principal, é um tema que surge do corpus que eu uso para minha tese de doutorado, que são esses marcadores, né, esses controladores. Como eu só tenho 20 minutos, não é, Vanessa? Então, a minha fala vai ser um pouco curta, espero que eu quero mostrar os exemplos. Essa é a estrutura, vou falar dos controladores, o objetivo e perguntas, marco teórico, vou apresentar brevemente o meu corpo e parto rapidamente aos resultados, à discussão. Bom, então, os controladores é um tema, para mim, que eu não tinha na minha órbita, mas, segundo os especialistas, as pessoas que estudam esses tipos de marcador do discurso, são marcadores que também são conhecidos como apêndice de confirmação ou apelação, perguntas de confirmação ou tag question, and I think that's because of the, from English. E os controladores de contato expressivo, apelativo e fático, que é a perspectiva do grupo Valesco, da Espanha, e também do Antônio Bris, que é um espanhol que estuda muito os marcadores do discurso. Justamente, Antônio Bris fala que esse tipo de controlador, ou esse tipo de marcador do discurso, são metadiscursivos, são marcas que manifestam a relação entre os participantes, mas também da relação dos participantes com relação ao enunciado, ou ao seu enunciado. Então, o Bris também fala que a função predominante desse tipo de marcador é a intenção de influir no receptor. Então, ele tem essa função primária e também fática, que é a função de manter a comunicação durante a interação, né? E, claro, ele se concretiza no uso, e o meu corpus é oral, então eu vou falar aqui principalmente da oralidade, e ele é usado para uma reafirmação, autorreafirmação ou justificação do eu, da sua atuação também, de como ele se sente, de como ele percebe e daquilo que foi dito, falado. Bom, as formas mais encontradas, as formas mais descritas são essas daqui. No, sabes, entiendes, verdade? Te lo digo e oye, que são as formas que descreve o Bris. E Sestero encontra outras também, mas a gente percebe que a maioria estão na segunda pessoa. Então, por exemplo, no crees, ou de acordo, ou vale. Bom, vale aqui é uma partícula que eu não encontro no meu corpus. E do que dependem, né? Como a gente pode estudar esse tipo de marcador? Então, o Bris, ele fala que dependem de vários, por exemplo, a ênfase na pronúncia, características lexicais, a posição, ou seja, ela está no começo do enunciado, no meio ou no final, e aí a gente tem que ver o que a gente entende por posição aqui.
também de marcas prosódicas, e o grau de implicação do ouvinte. Eu não sou, então eu não vou falar de prosódia, mas em alguns exemplos eu faço uma breve, uma anotação, mas aí aqui passa, e aqui pelo visto está passando também. Tá bom. Bom, aqui a Cesteiro, ela divide esses marcadores em três grupos, que eu não vou me aprofundar aqui, mas depois a gente pode voltar. É só mais uma aproximação teórica, diferente da do Bris um pouquinho, que há autores que divergem um pouco na análise. Então, tem autores que, claro, dependendo do marco teórico, né? Bom, quais são os meus objetivos, então, aqui na minha apresentação de hoje? Então, eu procuro analisar somente qualitativamente hoje, porque eu não fiz ainda uma análise quantitativa, mas vale a pena fazer, de interações semidirigidas, a fim de estabelecer as variantes empregadas pelos falantes na região de Oberá Misiones e buscar descrever como funcionam a partir da proposta de análise de conversação, justamente de Bris e o Grupo Valesco. Quais são minhas perguntas? Bom, quais são as formas encontradas? Que função exercem? E eu me pergunto se cada forma possui mais de uma função. E do que depende, né? De que depende essa, eh, essa função? E aí eu acho interessante perguntar, justamente, tomando a proposta de análise da conversação de Bris e do Grupo Valesco e também de Pons Borderia, o que significa posição? Com relação a que unidade a gente consideramos que um marcador ocupa a posição inicial, interior ou final, né? Quais são qual é a perspectiva? E aí o Grupo Valesco propõe a seguinte hipótese: a variação funcional dos marcadores do discurso se encontra limitada por sua posição discursiva e pelo tipo de unidade na qual se integra, e eu compartilho essa hipótese depois de analisar brevemente o meu corpus. E aí, esses autores dizem que o ponto de partida se situa no eixo entre o dialógico e o monológico, diferenciando assim a unidade máxima, monológica, que é a intervenção, e a unidade mínima, que é a mínima dialógica, que é o intercâmbio. E aí o interessante é ver que cada turno de fala é uma intervenção, mas nem toda intervenção é um turno de fala. Por quê? Porque pode haver uma intervenção que não é aceita pelo interlocutor, então ele não é considerado um turno de fala, né? Então, o turno de fala é social e a intervenção, ela é estrutural. Então, o limite das intervenções dialógicas é constituída por uma intervenção turno só iniciativa acima e uma intervenção só reativa abaixo. O que